Ailton Lima e eu vou durante este vídeo demonstrar o processo de execução de uma pintura clássica, utilizando métodos e processos semelhantes aos usados pelos antigos mestres da pintura. Para isso, eu vou estar usando como referência a pintura São Sebastião do pintor italiano Guido Reni. Lembrando também que este vídeo ele faz parte de uma proposta que está inscrita no edital da Lei Federal Aldir Blanc, que é uma lei que visa auxiliar artistas, coletivos e espaços artísticos que tiveram seus trabalhos artísticos interrompidos em decorrência da pandemia. Este vídeo ele participará também de uma mostra virtual que estará acontecendo entre os dias 24 de fevereiro e 19 de abril, e que vai estar sendo transmitido pela Fundaz lá no Facebook deles e também no canal do YouTube. Eu vou estar deixando aqui o link na descrição, então segue lá eles para vocês não perderem, tá? Vamos para a pintura, que é o que interessa. Bom, queria mostrar aqui primeiro os materiais que eu vou estar trabalhando nessa pintura. Falando primeiro da paleta, né? Eu estou usando uma paleta de cores limitadas. É uma paleta que eu gosto muito, assim, embora ela não tenha um alcance de cores muito grande, ela é interessante porque ela produz misturas bem harmoniosas, né? As cores elas conversam bem entre si e acaba gerando um efeito bem interessante. Estou usando aqui branco de titânio, amarelo ocre, terra de siena queimada, vermelho óxido, azul ultramar claro. Pode ser ultramar normal mesmo, que só encontrei o claro para comprar. Terra de siena queimada e preto. Essas são as cores que eu vou estar trabalhando durante a pintura inteira. Os pincéis são esses dos mais básicos. Os únicos diferentes mesmo são esses dois de pelo de Marta e essa trincha que a gente vai estar usando para aplicar a base, né, do suporte. Eu recomendo fortemente usar uma trincha e não usar os seus pincéis, porque você vai acabar estragando eles, porque o gesso ele realmente detona com o pincel. Para fazer a preparação do suporte, eu vou estar usando aqui cola PVA, dessas escolares mesmo, gesso acrílico ou base acrílica, que aqui no caso eu estou usando base acrílica porque eu não consegui encontrar gesso acrílico de jeito nenhum disponível, mas ele funciona também. Como medium de pintura, né, a gente vai estar usando aqui óleo de linhaça e um solvente. Eu gosto bastante de usar a terebentina como solvente, mas aqui para essa pintura específica eu estou usando esse da Corfix, que foi também o único que eu encontrei aqui disponível pelos mercados, né? Mas eu recomendo fortemente usar a terebentina, eu acho que ela é mais confiável, assim, mais segura para estar preparando o medium. Além de um recipiente, né, que você vai precisar para estar colocando o seu medium. Bom, vamos à preparação do suporte então, né? A preparação da base do suporte ela se dá em duas etapas, que é a encolagem e a aplicação de gesso, né? Essa preparação ela é muito importante, porque além disso criar uma superfície isolante que impede que as tramas do tecido, né, elas suguem o óleo da tinta, ela também dá uma textura, um acabamento mais liso à superfície da tela. Isso na hora de pintar você percebe que as pinceladas elas fluem com muito mais facilidade do que se você for pintar numa tela que não está com uma base boa preparada. Para a aplicação da encolagem, eu usei aqui a cola PVA misturada com água, numa proporção de meio a meio, e apliquei 2 demãos sobre a tela, esperando secar bem entre uma demão e outra. Depois de a encolagem ter secado bem, eu vim aplicando gesso sobre a superfície. Para fazer a sua mistura de gesso, basta misturar aquela base acrílica ou gesso acrílico com água numa proporção que não exceda a 30% de água. Caso contrário, o seu gesso ele vai ficar muito líquido e vai perder poder de cobertura.
Na segunda demão do gesso, eu estou adicionando aqui tinta acrílica terra de siena queimada à mistura para tonalizar o gesso, né? Esse procedimento ele é conhecido como imprimatura. A imprimatura ela é interessante porque, além de você tirar aquele fundo branco da tela que atrapalha na hora de você julgar os valores e as cores da sua tinta, a imprimatura ela força o artista a trabalhar as luzes da sua pintura de maneira mais opaca, mais densa, diferente do que se imagina, né, sobre pintura clássica como sendo algo construído com finíssimas camadas de tinta. Aqui para fazer essa pintura, eu acabei escolhendo por transferir o desenho de um papel direto para a tela, do que ter que trabalhar o desenho diretamente, né, na superfície da tela. Isso é interessante porque acaba economizando um pouco de tempo e de esforço, né? Esse método de transferência de desenho ele é bem simples de se fazer. Você só vai precisar de carvão e de fita para fixar o seu papel, né, sobre a sua superfície. Esse procedimento ele funciona bem como aqueles papel carbono, né? Depois de terminar de transferir o desenho, eu vou fixar aquele contorno de carvão com tinta acrílica terra de siena queimada. Bom, agora está tudo pronto para a gente poder começar a nossa pintura. Aqui na área onde eu vou entrar com tinta, eu vou aplicar aquele medium que eu comentei no começo do vídeo com vocês, né? Ele é uma mistura de óleo de linhaça com solvente numa proporção de meio a meio. Este medium ele serve para dar mais elasticidade para a tinta, né? Dessa forma, a pincelada ela vai correr com muito mais fluidez e facilidade pela superfície. Existe uma infinidade de mediums com diferentes finalidades, mas eu não vou comentar eles aqui agora. Fica aí talvez para uma próxima oportunidade. Começo aqui então a fazer a blocagem das formas com terra de siena queimada. Esse processo ele é muito importante, né, porque é ele que vai servir de base, de estrutura para toda a pintura, além de me orientar durante todo o processo, né? É através dele que eu vou saber aonde estão as sombras, as luzes e todas as formas da figura.
Agora eu vou começar a trabalhar no fundo, né, já tentando levar ele para um estágio de finalização. Antes que eu mexa na figura e trabalhe os tons de pele, é muito importante que o fundo ele seja fechado primeiro, né? Porque a maneira como que você vai perceber as cores da figura, da pele, é totalmente influenciável pelo fundo, né? É sempre importante lembrar que cor ela é contexto. Dependendo da cor do seu fundo, a maneira como você percebe uma cor ela muda, né? Então, antes de mais nada, é necessário fechar o fundo. E aqui eu estou fazendo ele bem à la prima mesmo, né? Eu estou tentando em uma tacada só já finalizar todo ele. Para fazer as nuvens mais escuras do céu, eu vou estar adicionando sombra queimada àquela mistura base que eu usei anteriormente para fazer o céu. Já para fazer os troncos, eu vou estar usando esse sombra queimada misturado com um pouco de preto. Enquanto que para fazer as folhagens, eu vou estar misturando um pouco desse sombra queimada com amarelo e azul. Isso vai me dar um verde bem escuro. Pronto. Agora que terminei de fechar o fundo, eu posso voltar a trabalhar na figura. Eu vou entrar aqui nas luzes com uma mistura bem acinzentada, né, monocromática, trabalhando os meios tons e luzes. Esse estágio ele é conhecido como underpainting ou dead coloring, né? Como eu estou trabalhando aqui com uma base monocromática,
eu não preciso ter que ficar me preocupando com cores, né? A cor ela não entra na equação, então fica muito mais fácil de eu trabalhar o volume das formas. Além disso, essa base acinzentada, ela vai também me dar aqueles tons mais frios que a gente encontra na pele. Depois de ter preparado essa base nas luzes, né, eu vou voltar a trabalhar as sombras, já tentando levar elas para um estágio de quase finalização. Daí aqui eu estou fazendo uma velatura com terra de siena queimada e sombra queimada. Mais para o final a gente vai estar entrando com uma velatura de preto para estar buscando as sombras mais profundas.